Paz do Senhor Jesus, amados. Vocês estão bem? Quero agradecer a oportunidade, amém, para a pastora, para o bispo. São amigos, né, da jornada cristã. Amigos que eu amo muito, viu? Eu amo ter de vocês. Às vezes eu não estou meio ausente, mas eu sempre estou em oração com vocês, amém? Ontem estive em um culto, em um seminário. Quantas horas eu estive no seminário pregando? Diga assim, 8 horas. E ali eu conheci alguns pastores que estavam abrindo igreja. Aí eles pediram suporte para alguns obreiros. E aí me chamaram. Diga assim, eles têm coragem. E aí eu fui lá, mentalizei, preparei a mente, que a gente tem que se preparar, né, amados? E foi tudo uma bênção. Eu conheci testemunhos que às vezes a gente vê que nós somos muito ingratos. Que existem pessoas aí que já passaram testemunhos que se você ouvisse, você pararia de reclamar mais. E foi uma bênção. Amém? Agradeço a vocês pela confiança de estar aqui mais uma vez. Amém? Para quem eu não cumprimentei na entrada, me perdoe, é que às vezes eu passo e venho direto para cá. Amém, amados? Lucas, capítulo 10. Tem alguém que tem ministério aqui? Está se preparando para o ministério? Hoje a palavra é ministerial, amém, amados? Lucas, capítulo 10, versículo 34. Perdão, 33, amém? Lucas capítulo 10, versículo 33, você que achou, diga vitória. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se em íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, ou seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, em outras traduções até 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que dele mais gastares, eu te pagarei, quando eu voltar. Quando eu... Aplauda Jesus, senta. Amados, Jesus, Ele está em uma reunião, e Ele está ensinando os seus discípulos. Ele está fazendo um culto, e dentro deste culto, dentro dessa reunião, existe alguma classe de pessoas. Umas são saduceus, outras são fariseus, advogados da lei, os discípulos e o povo. Então Jesus está ensinando, e um dos advogados da lei, para pôr Jesus contra a parede, vai se levantar e ele coloca em pauta um tema. O que eu preciso para ser salvo? Jesus olha para ele e fala assim, como é que você lê a Escritura? E ele diz, amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, pois bem, faz isso e você receberá a vida eterna. Porém ele levantou mais um tema e uma pergunta capciosa. Ele não está querendo aprender, ele quer questionar. Porque existem pessoas que não estão na igreja para aprender, estão apenas para criticar, estão apenas para ver o erro, estão apenas para pôr contra a parede
aquele que ensina. Jesus, olhando que a pergunta dele é capciosa, Jesus vai dizer assim, ele vai perguntar, Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, na profundidade da sua sabedoria, ele ensinava contando algumas histórias por meio de parábolas, para encaixar o entendimento do povo dentro do seu intelecto, na profundidade da sua revelação. E Jesus vai começar a contar uma história, e dentro deste cenário, dentro dessa história, existe um ponto de partida, que é Jerusalém. Diga para o teu irmão, existe um ponto de partida, Jerusalém, e existe um ponto de chegada, que é Jericó. Porém, entre Jerusalém e entre Jericó, existe um caminho. Este caminho, pelos judeus, é conhecido como caminho sangrento. O caminho, ele não tem uma boa fama. Por quê? Porque ele é um caminho cheio de dificuldades. Ele é um caminho rochoso, a sua terra é rochosa. Ele é um caminho cheio de despenhadeiros, ou seja, você está disposto a cair neste caminho, se ferir, se machucar. A fama do caminho é ruim. E além disso, é um caminho cheio de malfeitores, cheio de ladrões. É um caminho cheio de obstáculos, cheio de barreiras, cheio de malfeitores. É um caminho arriscado para se trilhar, arriscado para se andar. É um caminho sangrento. Jesus, ele vai narrar alguns personagens desse caminho, e segundo alguns historiadores, esse caminho, ele não é largo. Esse caminho é isso? Diga para o seu irmão, o caminho, ele não é largo. O caminho, ele é isso? Quem entendeu? E analogicamente, eu faço uma analogia que este caminho se refere ao Evangelho de Cristo. Ele não é largo, ele é um caminho estreito. E é um caminho que não é um caminho de facilidades, mas é um caminho cheio de dificuldades. Então, quem falou para você que o Evangelho de Cristo é cheio de facilidade, diga assim, caiu no golpe. Fake news. Para você que quer ser um pastor, para você que quer ser um obreiro, não tem como você ser um pastor se você não conhece a terra rochosa. Não tem como você ser um líder de oração se você não está disposto a enfrentar os despenhadeiros e os malfeitores do caminho, da sua vida ministerial. Não tem como. E Jesus vai falar assim que um homem vai descer de Jerusalém. Este homem não se sabe a idade. Só se sabe que ele tinha maturidade suficiente para conhecer o caminho. Diga assim, você sabe onde você está pisando? Ele tinha maturidade para conhecer o caminho. E maturidade para andar sozinho. Por quê? Porque segundo a história, muitas pessoas não andariam sozinho neste caminho, mas andariam com pessoas a seu redor. Mas este homem, ele tem maturidade suficiente para trilhar o caminho sozinho. Diga para o teu irmão, nem sempre as pessoas vão estar no seu ministério. Nem sempre você vai andar em bando. Às vezes Deus quer que você tenha um processo de secreto com Ele. Às vezes Deus quer que você tenha entendimento do caminho que você vai pisar. Este homem, ele vai ter que tomar uma escolha. Qualquer escolha, pastor, entre trilhar o caminho da dificuldade ou ficar em Jerusalém e contornar por caminhos mais fáceis. Esse homem, ele tem que tomar um posicionamento. Vou dizer jovem, eu acredito que ele seria jovem. Ele tem que tomar uma escolha, ou eu decido trilhar o caminho da dificuldade, do obstáculo, ou renuncio o caminho de facilidades para trilhar o caminho da dificuldade.
Ele tem que se posicionar, ele tem que fazer uma escolha de vida. E a maior escolha que você vai fazer na sua vida cristã é o seu ministério. Que possui uma maior escolha que você vai fazer na sua vida cristã é o seu ministério, é a sua vocação. Porém, a Bíblia diz assim, que Jesus vai dizer assim, que o Evangelho ele é diferente do que muitos pregadores ministram aí. Porque Jesus não disse assim, olha, deixa a tua cruz e siga-me. Jesus olhou para os discípulos, quer vir após mim? Negue a si, ou seja, negue sonhos que você colocou no papel, negue projetos que você tem, porque a partir do momento que você faz a escolha de entrar para o meu reino, o controle não está mais na sua mão, o controle está nas minhas mãos. Que Deus quer falando para hoje, pastor, que a partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, a sua vida não é mais dirigida pelos seus pensamentos, pelo seu intelecto, a sua vida agora é dirigida pelo poder da palma da mão dEle. Ele tem o controle. Pastor, fiz faculdade, bom para você. Porque tem pastores que simplesmente se tornam pastores porque assinam um papel lá, faz uma teologia, pastor. Diga assim, não é assim que funciona com Deus. Isso é coisa de homem. Não digo que seja errado para capacitação, mas vocação é diferente. Tem pessoas que não têm título, mas têm vocação. Tem pessoas que não têm uma gravata aqui, sobe aqui com um pomposo, mas está esperando uma oportunidade para poder pregar a palavra. Sabe o que Deus acabou de falar para mim? Que eu estou vocacionando pessoas aqui. Eu estou vocacionando você. Se prepara para o caminho. Ele tem que tomar uma escolha. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo homens de Deus, escolhidos por Deus, que tomaram caminhos mais fáceis. E eu vejo homens de Deus que decidiram trilhar os caminhos dos desertos. Um dos primeiros homens ou personagens bíblicos que eu vejo, que tinha um grande potencial naquilo que Deus escolheu ele, é um menino chamado Sansão. Sansão foi dado a ele e liberado sobre ele uma palavra, princípios, diga assim, princípios. Você não vai beber bebida forte ou fermentada. Você não vai cortar o cabelo, Sansão. E você não vai tocar em coisa morta. Você é nazireu de Deus, separado para Deus. Sansão nasce debaixo de propósito. Ele é um homem escolhido desde o ventre. Ele nasceu já com a unção sobre ele. Porém, quando ele cresce e vira na sua maior idade, a Bíblia diz que ele começa a questionar essa separação e essa escolha de Deus. Que nem tem muita gente aqui hoje, ou como já aconteceu comigo, muitas vezes você é separado por Deus, você tem uma vocação por Deus, Deus já te entregou um talento, Deus já te entregou o dom, só que você não aceita aquilo que Deus já escolheu que você vai ser. E com isso vai se encher de crise, vai se encher de desespero, vai começar a caminhar por caminhos que Deus não pediu para caminhar. Vai começar a tomar algumas direções que Deus não pediu para tomar. Por quê? Porque não aceita a vocação que Deus já colocou sobre você. E Sansão vai fazer exatamente isso. 3 princípios bíblicos, posso dizer assim, ou 3 palavras liberadas sobre ele. Sansão, você é meu ungido, mas respeita a minha palavra. Não confunda, Sansão, o amor que eu tenho com você pela santidade que eu sou, porque Deus ele não se contamina. Tem pessoas confundindo a santidade de Deus. Eu erro, você erra, mas Deus não. Sansão cresce, e a Bíblia diz que ele rasga um leão com a força que Deus deu a ele. Passa-se uns dias,
ele volta e a carcaça do leão está ali. Sansão não pode tocar em coisa? Não pode. Só que dentro da carcaça do leão, olha como Satanás é ardiloso e sujo. Ele está com fome que nem Esaú. Ele está com fome, ele precisa matar a necessidade da carne. Uma colmeia de mel doce, abelhas. E a Bíblia diz que ele olha que era comestível. E ele vai pegar aquela colmeia, primeiro aspecto, ele quebrou um princípio. E eu entendi algo muito lindo aqui, meu pastor. O alimento é doce, mas quebra princípio. O alimento é agradável ao paladar, mas para isso tem que desobedecer a princípios de Deus. Deus não te chamou para quebrar princípios da palavra dEle. Antes de quebrar princípio, obedeça a Deus, ouva a voz de Deus. Mais vale você ficar com fome, mas obedecer a palavra dEle. Mais vale não ter muita coisa, mas tenha a unção do Espírito dEle. Aleluia! Quebrou o princípio. Ele vai decidir trilhar caminhos de facilidade. Eu tenho um chamado. A dificuldade que eu tenho é o quê? Eu tenho que renunciar. Porque é muito difícil, eu sei que é difícil. Eu tenho que renunciar ao caminho da dificuldade. Eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar em jejum, eu tenho que liderar o povo, eu tenho uma vocação de libertação, eu tenho que ser agente de libertação para o povo. Eu tenho uma responsabilidade que me foi dada. Só que ele quer fazer quebrando princípios bíblicos. A unção saiu dele. Ele tocou no que é morto, 3 coisas. Ele quebrou um princípio. Foi para Tina, casou, deu um banquete, quebrou outro princípio. Deus ainda estava nele. Ele estava afrontando Deus de todas as maneiras. Nas 3 coisas que Deus pediu para ele fazer. Quando chegou em Dalila, ele quebrou o 3º. E aí ele pensou que Deus estava com ele. É quando eu estou no ambiente de adoração e eu penso que Deus ainda está comigo, mas eu esqueço que eu estou quebrando princípios bíblicos e Deus já se afastou de mim há muito tempo. Deus está dizendo para você nessa noite: não trilhe os caminhos de facilidade. Eu não te chamei para quebrar princípios da minha palavra. Eu te chamei para ter a unção do Espírito Santo. Mais vale a presença de Deus sobre você do que um banquete que te oferecerem. Mais vale a presença de Deus sobre você do que saciar a necessidade da tua carne. Deus está lhe chamando essa noite. Princípios. Ele decidiu entrar por um outro caminho. Mas também a Bíblia Sagrada, eu vejo outro personagem que teve a escolha de trilhar caminhos de facilidade. Vejo vários, mas preferiu a presença de Deus ao invés de palácios. Moisés está no deserto. Deus olha para ele, ele está se aproximando de Deus. E de repente ele ouve uma voz: Moisés, Moisés. Antes de chegar para cá, Moisés está querendo se aproximar de Deus. Só que aí Deus dá uma escolha para ele. Antes de se aproximar, tira as sandálias dos seus, porque o lugar que tu vai pisar agora não é o lugar que você pisava antes. Deus tirou a sandália de Moisés. Quem teve que tirar? Quem teve que renunciar? Para ter a proximidade de Deus. Deus estava dizendo: para ter proximidade, relacionamento, tem que renunciar à parte de fora. Relacionamento exige renúncia.
Você pode até aceitar Jesus no seu coração, ser salvo, mas relacionamento exige renúncia, exige oração, exige confronto, você e Deus no seu quarto. Você acha que Deus permite aflições na sua vida para você ficar brincando? É para você confrontá-lo, para criar relacionamento. Você não percebeu, mas a confusão que ele às vezes causa na sua vida, ou permite, é para que você, a única forma de você sentar e conversar com ele, ou ficar 8 horas em oração, 8 horas pregando, 8 horas lendo, 8 horas conectado. Deus quer relacionamento, Deus quer proximidade. Na sua vocação, isso é para alguém aqui hoje, na sua vocação, eu vou me aproximar de você, a partir do momento que você decidir largar as sandálias para lá. O caminho do Evangelho é um caminho cheio de espinhos. O próprio Jesus disse: uma semente caiu no beira da rocha, outra caiu no espinho, outra o mundo sufocou, outra caiu na beira da estrada. É um caminho árduo, só que vai exigir a renúncia deste mundo. Por quê, pastor? Será que Deus não quer que eu realize meus sonhos? O seu não, o dele para você. Quando eu estou em Cristo, não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem segredo. É que você é bombardeado todo dia com mensagens fake. Todo dia sua mente está sendo bombardeada para tirar a essência do evangelho verdadeiro, do cristianismo. Quer ser pastor? Se prepara para a terra rochosa. Quer ser evangelista? Se prepara, vai aparecer malfeitores no seu caminho. Quer ser um diácono, um homem de oração, uma mulher de oração? Se prepara, porque o caminho não vai ser fácil. Mas em todo tempo a presença dele vai te acompanhar. Em todo tempo. Sabe qual é a diferença de Daniel na Babilônia? É que no final da vida dele, ele vai descobrir que a vida dele de renúncia, ele não pode não ter reconhecimento na terra, mas quando o anjo desce, olha para ele e fala assim: homem amado nos céus, desde o primeiro dia que orastes, eu fui ordenado. O que eu faço agora, você entenderá amanhã. Alamandora candara xandarai, rimiquiaro forque devácia. Se preocupa não, Deus está contigo nesse caminho. Está sangrando, Deus está contigo. Está doendo os pés, Deus está contigo. Aleluia. Antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa fugir das suas mãos. Quando Deus quer operar, quem vai impedir? Vai ser eu, vai ser seu irmão, vai ser seu patrão. Você está sendo selecionado para a guerra. Enquanto o cristão não entender que a vida de oração dele é uma guerra, você está sendo alistado para o exército celestial. Não é para essa terra não, é para o exército celestial. Quanto tempo você não sente a autoridade do Espírito? Quanto tempo? Porque você decidiu
ouvi os coaches dizer que essa vida é tudo sucesso. Diga assim: mentira de Satanás. Não estou falando mal dos coaches, amém? Estou dizendo que existem palavras no oculto, malignas, que é antibíblicas, que Jesus disse assim, que você não pode ter sucesso terreno, mas o seu sucesso está na eternidade no céu. O seu sucesso está no final, e quando você chegar lá, ele não bater a porta na sua casa, na sua cara e dizer: não te conheci. O teu sucesso está quando você chegar lá, o teu livro escrito na vida, e ele dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. O sucesso é Jesus para o cristão. Não digo que você não vai ter bênçãos aqui, não é isso que eu estou dizendo. Mas a prioridade para o cristão é o céu. Diga assim: ponto. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Jesus vai orar e vai dizer assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Ou seja, o mundo vai ter aflições, mas que os livre. Ou seja, a promessa é de livramento. Pode ser o que for que você esteja vivendo, Deus tem uma promessa de livramento. Pode ser o que for que você esteja passando, Deus vai te livrar. Até de você mesmo, Deus vai te livrar. Porque existem planos que nós arquitetamos e colocamos no papel que não está no plano de Deus para você. A resposta para você hoje é: eu tenho um plano maior. Os meus pensamentos são maiores do que o seu. Alabando aí, Evas. Olha para cá. Este homem, ele vai ter que tomar uma escolha. Eu decido trilhar o caminho da dificuldade. Diga para o teu irmão: veste a armadura, irmão. Coloca o capacete. Coloca tudo, a couraça, o cinto, o escudo, a espada. Aleluia. Vai para tudo. Eu acho lindo, porque dentre toda a história, uma mulher, a Rainha Elizabeth, quem conhece aqui? Não vou lembrar o século, mas ela disse assim: eu não temo um exército, mas eu temo um homem que ora. Eu temo uma mulher de oração. Porque Deus é com o justo. Você pode fazer a diferença dentro de onde você estiver. Se posiciona. Porque você pode viver situações difíceis, mas a unção e a autoridade foi dada a você. A igreja. Enquanto Satanás só não domina o mundo por causa daí, enquanto a igreja estiver aqui, a porta do inferno não prevalecerá. O combate do mundo não é contra lá fora, é contra a igreja. Você pode ver que o que tem mais crescido é o discurso da igreja, de Cristo. Querem destruir os princípios, querem destruir tudo. Porque a luta não é contra mim, não é contra você, é contra Jesus. Jesus vai dizer assim: o mundo os odiará. Sabei antes que odiarem a você, odiaram a mim. Porque eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. O primeiro aspecto de um cristão é que o mundo não vai aceitá-lo mesmo. Se o mundo está aceitando você lá fora, estou falando de comportamento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É hora de ver, de mexer a estrutura, de meditar de novo, de voltar para o primeiro amor e dizer: Deus, o que está acontecendo? Deus não te chamou para se enquadrar nas práticas imorais de lá de fora, no grupinho lá de fora para ser aceito. Para com isso, irmão. Deus te deu identidade.
Sabe o que Satanás quer roubar de Sansão? Identidade. Porque o que diferencia ele dos outros é o voto de Nazireu. Você tem identidade. Quando você chegar lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu serviço, na igreja, onde você estiver, na rua, alguém tem que olhar para você e ver um sabor diferente, porque você é sal da terra. Se você se mistura, o sal é igual o que está lá fora, irmão, tem alguma coisa errada. O mundo vai se sentir confrontado por você. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para dar o tempero onde está insípido, para dar o tempero onde não tem. Você foi chamado para transformar vidas, você foi chamado para salvar almas, você foi chamado para transformar lares. Você já se posicionou em prol do seu bairro? Se posiciona, você vê o que vai acontecer na semana. Enquanto você não abrir a boca para orar sobre a tua parentela, sobre a tua família, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que você abrir a boca para se posicionar, o inferno inteiro vai se levantar, mas vai saber que você ainda é filho dele. Está na hora de mexer na estrutura do seu ambiente de oração. Jonas está dentro do peixe, amado. Ele ora, Deus movimenta o peixe. Nem sempre Deus vai falar com você, continua orando. Às vezes Deus vai movimentar o ambiente que você ora. Deus está lhe dizendo, continua orando. Uma cidade inteira para ser dizimada, mas Deus não destrói enquanto Abraão permanece na presença. Enquanto alguém permanecer na presença, Deus vai dar livramento. Satanás está dizendo, vou matar ele, vou matar ela. Aí você põe o joelho no chão e diz, não vai, Satanás, essa é a minha casa. E me candora xandará. Aleluia. Aleluia! 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 Para trás de mim, Satanás! E minha cia rovossi candora xandará. E meu sivor que assia vai. Deus está lhe dizendo, o inferno vai recuar diante da sua oração. Não cede não, não desiste não, não desiste não. Ainda que você fique o dia inteiro orando, ainda que você não tenha nem quarto, monte uma tenda lá e comece a orar, vão te chamar de fanático, de louco, continua, porque a casa só não caiu porque Deus ouviu a sua oração. Vão te criticar, mas aqueles que criticam mal sabem que só estão de pé porque você continua de joelhos. Ele ficou na presença e a Bíblia diz, ele permaneceu. Enquanto ele permaneceu, Deus não destrói Sodoma e nem Gomorra. E ele fala assim, Deus, se tiver justos, o Senhor não vai os salvar. Ele começa a confrontar, questionar Deus. Diga para o seu irmão, questiona Deus, irmão. Conta para ele o que está doendo, o que está ferindo, o que está magoando, o ódio que você está sentindo no peito, a raiva, a angústia. Conta para ele. A aflição cria relacionamento.
Pessoas que escolhem caminhos mais fáceis nunca terá a experiência que um dia você já trilhou. Nunca vai ter o que você tem. Detalhe, sabe o que é a mãe de Sansão? Tem nome, a Bíblia dá nome para a mãe de Sansão? Sujeito oculto. Mas é a pessoa que Deus se apresentou a ela. Deus não foi em Manoá, não foi no pai, Deus foi na mulher 2 vezes. Deus foi nela, mesmo ela não tendo nome, mesmo a Bíblia não se referindo a ela como uma pessoa de evidência. Deus está visitando pessoas que não estão em evidência. Seu nome não precisa estar na televisão, seu nome não precisa estar na rádio, seu nome não precisa estar no meio da igreja, você só precisa estar na presença. Deus vai te visitar, mulher. Deus vai te visitar, homem. Deus vai te visitar. E minha cia, me candorechandará. Ai, meu Deus, posso não ter nome nos holofotes, posso não aparecer na televisão, mas quando eu coloco meu joelho no chão, ai, meu Deus, o Espírito Santo me invade, a voz dele ecoa. Há quanto tempo a voz dele não ecoa? Lamanto revá. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, quero largar a cruz, larga não, pega ela. Pastor, quero deixar minha flecha, não, pega ela. O que te assemelha ao Cristo, ao seu Deus, é a cruz que você carrega. É um fragmento da aflição que ele passou. É um fragmento da aflição que ele sentiu naquela cruz. Se orgulhe da cruz, que é a bandeira do Evangelho de Cristo. Paulo, dentro da prisão, vai mandar carta para Timóteo e vai dizer: Timóteo, não se envergonha não porque eu estou preso. Não se envergonha não porque eu estou passando dificuldade, aflição, estou perdendo tudo, vou perder a cabeça, porque eu sei em quem tenho crido. E me candoraçandará. Eu sei em quem tenho crido, e o que me espera é a coroa da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você aí. Aleluia. Seja envolvido pela atmosfera da adoração. Seja envolvido pela atmosfera da palavra. Lamanto contere baracandara xandará. Deus está lhe dizendo: eu tenho te contemplado, eu tenho te visto. Ninguém te vê, ninguém te valoriza, mas eu te valorizo, filho. Eu te valorizo, filha. Levanta a cabeça, sacode a poeira. Esteira a voz. Tem algo diferente neste ambiente. Tem uma atmosfera de cura. Tem uma atmosfera de libertação. Tem uma atmosfera da palavra queimando. Amanto revaciarai. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Seja curado, seja curada,
Seja curado dessa angústia, dessa tristeza, dessa amargura, dessa decepção, esse sentimento que te para, que te freia, que te bloqueia. Amancho revasi. Aleluia. Está difícil. Se preocupa não. Enquanto tiver um ainda orando, a casa não cai. Enquanto tiver um ainda orando, esse não morre. Enquanto tiver uma ainda posicionado, Deus vai honrar. Aleluia. Olha para cá. Ele vai descer. Ele está descendo. E a Bíblia vai dizer assim que em um determinado ponto do caminho ele vai se deparar com ladrões. Sabe o que eu acho interessante aqui, bispo? É que o mesmo caminho que ele trilha é o mesmo que os ladrões entraram. O mesmo caminho que você entrou malfeitores também. Só que entrou com intenções diferentes. A sua é chegar lá. A deles não. A deles é roubar o que você tem de alguma forma no meio do caminho. Esse homem chega em um determinado ponto do caminho. A Bíblia diz que ladrões aparecem. E esses ladrões trilharam o mesmo caminho que este homem quando começou. Talvez, quando ele partiu, esses malfeitores fossem os mesmos que partiu junto dele. Começaram com ele, mas terminaram diferente. Diga assim, tem pessoas que começam bem, mas diante do caminho, elas mudam. Se tornam ladrões. A pergunta é: quem você vai ser? Aquele que manteve a essência ou aquele que vai mudar pelas aflições da vida? A sua essência de adorador será colocada em xeque. Jesus está no deserto, irmão, sendo tentado por Satanás. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. Quem quis tirar Jesus do deserto? A Bíblia diz que o Espírito levou para ser tentado. Ainda fala para ser tentado. Deus permitiu que o próprio Filho fosse para um deserto para ser tentado. Aí Satanás vem e fala assim: ô Jesus, o Senhor não é o Filho de Deus. Ele vai querer colocar a sua identidade em xeque. Como assim, pastor? Ele vai falar assim: você não é filho? Por que você está no deserto? Você não é filho porque você está vivendo isso. Essa crise no casamento, essa crise na parentela, essa crise na família, essa crise ministerial. Se você é filho, por que você está vivendo isso? Vai colocar sua identidade de filho em xeque. E ainda mais, ele vai falar assim, vai colocar outra proposta. Se você é o filho, transforma. Usa o talento e o dom que Deus te deu para sair desse deserto. Tem muita gente usando o talento e dom que Deus deu para subir em lugares que Deus nunca pediu para subir.
para ir para lugares que Deus nunca mandou ir. E eu acho isso muito engraçado, que Deus quer o deserto para Jesus, só que Satanás quer tirar ele dele. Aí vai levar Jesus a um lugar alto e vai mostrar todos os reinos da... Irmão, isso aqui é global. Todos os reinos da terra eu te darei. Nem todo lugar alto quem te leva é Deus. Nem sempre quem te coloca na promoção é Deus que te promoveu lá. Não quebre o princípio, não barganhe o talento, não barganhe o dom para alcançar o outdoor de ninguém, para ser visto por ninguém, para receber reconhecimento de ninguém. Você está sendo reconhecido no deserto e pelos céus, e no momento certo, que nem Davi com o leão e com o urso, no momento certo, Deus prepara um gigante para te colocar em evidência. No momento certo, Deus te tira do anonimato. No momento certo. Espera. Vive o deserto. Lê Bíblia, jejua, vai para monte. Procura mulheres, homens de oração. Testemunhos. Vive a experiência com Deus agora. Satanás quer servir o Filho de Deus, irmão. Só que a Bíblia diz que quando Jesus rejeitou, o que aconteceu? E os anjos vieram e o serviram. Diga para o teu irmão, aguenta mais um pouco, irmão. Não cede à tentação, não. Não vende a Bíblia, não. Não vende o talento, não. Não vende o dom de cura, não. Não vende o dom de profecia, não. Espera em Deus. Aleluia. Aleluia. Os céus estão de olho em você. Moisés quer sair do deserto, quero não. Quer voltar para o palácio, quero não. Porque aqui eu encontrei algo que eu nunca encontrei nos lugares do palácio. Aqui eu encontrei vida, aqui eu encontrei respostas, aqui eu encontrei tudo. Não venda quem você é. O diabo quer comprar o seu ministério. O diabo quer comprar a sua vocação. O diabo quer tentar você, porque Deus não se tenta. Nós somos tentados pela nossa carne, nosso desejo. Não cede, não. Continua. A Bíblia diz assim, que este homem ele vai ser maltratado, roubado e deixado quase morto. Diga assim, quase morto. Não está morto, está quase. Roubaram tudo que é material dele, mas não apenas isso, bispo. Nós entendemos quando nós lemos que foi apenas o material, mas não foi. Porque aquele homem teve que ver as pessoas que estavam no mesmo caminho que ele, roubando ele e tudo que ele tinha. Roubaram a felicidade dele, a alegria dele, as emoções dele. Roubaram ele de tudo. E talvez aquele homem desejasse a morte, porque ele falou assim, mas se a pessoa que entrou no mesmo caminho que eu está me roubando, quem não vai me roubar? Se a pessoa que está do meu lado, no mesmo caminho que eu, começou comigo, veio comigo, me rouba, quem não vai me roubar? Me maltrata. Tem
Tem gente que está escandalizado na igreja, não é com o pastor, é com os irmãos. Porque falam que são cristãos, falam que são evangélicos, mas maltratam, roubam, ferem, fofocam, maldizem. Porque ferida, ela não é causada só externamente. A ferida, quando ela é causada internamente, é pior. É mais fácil, a Bíblia diz, você reconstruir um castelo ou um muro do que você curar o irmão ferido. Confiança é quebrada. Diga para o teu irmão, não quebre a confiança. Tenha cautela com as palavras que você vai falar. Se alguém encontrar um problema, ouça, espera, medita, raciocina. Antes de dar um pré-julgamento. Ora, se não tem resposta, ora. Mas não fale nada para que venha ferir o irmão. Aqui tem um parênteses. Ele está quase morto. Ele está quase morto. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas já morreram há muito tempo, irmão. Estão quase mortas. Só o corpo está aqui. A mente já está destruída. Os sentimentos, as emoções. Já não tem vontade mais de estar no culto. Está lá porque tem que estar lá. Vira rotina, sim ou não? Vira rotina. Está escandalizado com tudo. Aí a Bíblia vai dizer assim, isso aqui é para nós, tá? Diga assim, para o ministério, para a liderança. Aqui nós vamos se enquadrar no grupo de Mateus 24, que diz assim, que nos últimos dias, no princípio das dores, viriam falsos mestres, falsos doutores, e muitos se escandalizar. Irmão odiaria irmão. O amor se esfriaria. Trair-se-ão uns aos outros. E esse contexto aqui dita exatamente isso. Por quê? Porque lá está o homem caído, quase morto. E de repente no mesmo caminho vai vir o sacerdote. Aquele que leva a palavra. Aquele que é o gerente do templo. E aquele homem talvez olhou e falou assim, agora ele vai se aproximar de mim para me levantar, me ajudar de alguma forma. Só que a Bíblia diz que aquele sacerdote, ele estava tão preocupado de ser roubado também, do que iria acontecer com ele, de perder o que ele tinha, que em vez de ele se aproximar, ele se afasta. Ele se afastou. É quando eu penso que alguém está se aproximando de mim, mas na verdade ela está se distanciando. Quantas vezes você já esteve diante de pessoas que você botou a confiança, pensou que estava se aproximando, quando ela viu o seu problema, ela fez o quê? Ela se afasta, porque ninguém quer ser roubado. Está com medo de perder o que tem. Não tem amor, é isso que Jesus questionou dos fariseus. Não tem amor. Se uma ovelha tua cair no meio do sábado, tu vai pegar. E está questionando que eu estou curando. O coração de pedra, frio, religioso, orgulhoso. Não tem compaixão. Diga assim, quebrando os corações, Jesus. Faz-me ver, meu irmão. Faz-me ter um sentimento de compaixão de novo. Que eu não me enquadre nesse grupo de coração frio. De coração sem sentimento. De coração sem amor. Deus está lhe dizendo, eu preciso aquecer a sua alma. Chega de se preocupar com você somente. Olha para o irmão que está do seu lado, tem alguém quase morto e você não viu ainda. E eu digo quase como? Asaf está caído no culto.
está caído pensando que está lá, as coisas lá de fora. O cara que está caído pensando nas coisas de fora, ele já está quase morto espiritualmente. Porque o coração dele já está lá. Está pensando, está aqui o corpo só, o coração está lá. Quando eu saí do culto, quando eu cumpri as minhas obrigações ministeriais, já vi muitos pastores, quando acaba o culto, vocês se escandalizariam. Diga para o seu irmão que Deus te deu um coração igual ao dele. Igual ao meu não, igual ao dele. Ele vai se afastar. Tem título, mas não tem amor. Prega bem, mas não ama o próximo. Louva bem, toca bem, mas não tem amor ao próximo. Não tem amor de estar com o irmão cultuando dentro do culto. Você já teve esse sentimento: eu vou para um culto porque eu quero congregar com os meus irmãos? Ou você só vem porque você quer apenas para você? É hora de raciocinar. O próximo culto, quando você vir, você vai vir com o amor de irmão. Eu vou ir, porque independente das diferenças que eu tenho com os meus irmãos, é o mesmo céu que eles vão, que eu também vou. É hora de liberar perdão. Perdoa, irmão. Não vale a pena ficar guardando essa mágoa, não. Perdoa. No dia da ceia aqui, vai lá, troca o cálice, perdoa. Se liberta disso aí. Deixa que depois é Ele, Deus. Se liberta disso. Tem coisas que é tão simples de você resolver. Eu sei que tem coisas que é mais grave, mas tem coisas que é simples de resolver. Para poder libertar o seu coração, chegar no culto aqui de adoração, você entregar tudo, que nem o bispo diz, tudo. Entregar tudo para Ele. Aí você vai estar prestando um culto racional. Entrega tudo para Ele. No mesmo caminho vem um levita, senhor dos cânticos. E ele olha e fala assim: esse louva. Rapaz, quando eu estava no culto lá, ele louvava tão bonito. Rapaz, quando eu estava lá no culto, mas tinha uma voz que não é possível que ele não tenha o Espírito Santo, não. O levita vem, e a Bíblia diz assim: ele passou de largo, ou seja, ele atravessou a rua. Atravessou a rua para não ver o irmão. A pessoa precisando, com dificuldade, mas a pessoa não consegue ter compaixão. Louva no culto, na igreja, prega que é uma beleza, mas falta alguma coisa. Diga assim: não adianta ser vaso oco, não adianta ser profissional. Deus não quer profissional de altar, Deus quer adorador. Porque virá um tempo que é nem Jerusalém, nem Samaria, mas haverá um tempo que Deus levantará os seus verdadeiros adoradores. Aleluia! 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 Deus contempla a sua ferida. O mesmo Deus que faz a ferida é o Deus que cura ela também. Lambando condará xandará. Se preocupa não, vai cicatrizar. Vai cicatrizar. Vai cicatrizar. A mágoa vai sair. Esse sentimento de tristeza vai embora. Ai, meu Deus. Adora Ele, glorifica Ele.
aqui vai tratar com a liderança. Aí Jesus vem para o templo e fala assim: ô raça de víbora. Isso é para nós. Sou uma cobra, irmão, mesmo. Só Jesus na minha vida. Eu sem Jesus eu sou terrível. Aleluia. Vocês colocam, enfeitam as roupas. Vem com tênis de marca. Coloca um salto desse tamanho, quase caindo. Põe agora uma sobrancelha de postiço, agora tem outras. Põe cabelo novo. Não basta o cabelo que tem que colocar de novo. Põe até boca de novo agora. Aleluia! Não adianta, o Evangelho de Cristo não é de fora para dentro. O Evangelho de Cristo é de dentro para fora. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não vão passar. Aleluia! O levita paz, aquele homem perdeu toda a sua esperança. Isso é um problema na igreja. Por quê? Porque cristão muitas vezes fica em depressão, sim ou não? Tem gente do seu lado que pode estar em depressão. E depressão é algo muito sério. A pessoa está sorrindo do seu lado, daqui a pouco ela está se matando no outro dia. Depressão é algo é uma tristeza muito grande. É uma tristeza tão profunda. E às vezes as pessoas têm vergonha de contar, porque diz que é o super crente. Irmão, conta, abre a boca, chora, liga para alguém. Pede socorro. Pede socorro, fala seu problema. Estou passando por isso, por dificuldade. Não aguento mais isso. Você tem que expor para alguém muitas vezes. Aí você vai num psicólogo, paga ele e te enfia remédio. Não estou dizendo contra os psicólogos, amém? Estou falando que muitos são assim. Não é bíblico, eles vão lá, remedinho. É químico, pode até ser. Mas a maior psicologia que eu entendo ainda está aqui. Você pode fazer terapia o tanto que você quiser. Se as palavras de vida eterna não encontrar o seu coração, você não encontrará a resposta que você precisa. Leia os Salmos. Tudo que o homem vive nessa terra está na Bíblia. E a maioria dela, do que você vive, dos seus sentimentos, está no livro de Salmos. Suas injustiças, seus demônios, as pessoas, seus inimigos, os sentimentos de tristeza. Às vezes a pessoa te fere e nem sabe que te feriu, mas você tem algo contra ela. É um problema que precisa ser resolvido. Se você não tem força para isso, pede para o irmão. Vê alguém de Bíblia aí, vamos ler Bíblia comigo, eu estou precisando de ler Bíblia. Estou precisando de uma palavra, de uma orientação. Mas não sofre sozinho, não sofre calado. Aleluia. Aquele homem está quase morto. Deus sabe exatamente onde muitas pessoas caíram. Deus sabe onde você caiu. Deus sabe onde eu caí e preciso me retratar. Deus sabe onde você caiu. Deus sabe onde você parou. Deus sabe onde você parou. Eu não estou falando apenas de um parar de comportamental. Eu estou falando de um parar dentro de você. Deus sabe que às vezes você só está o corpo, mas a alma não tem mais prazer no que você faz. Isso dói muito.
Porque foi roubado de você a alegria de congregar, a alegria de louvar, a alegria de pregar, a alegria de ter sentimentos por Deus. E muitas vezes são pessoas do seu lado que roubaram isso. Diga assim: Jesus vai te curar, irmão. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou te curar. Não vai olhar mais para o irmão com ódio, vai olhar com perdão. Vai chorar mesmo no seu quarto e dizer: Deus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a liberar essa mágoa, essa tristeza, tira de mim esse sentimento ruim. Aí Jesus vai falar que um outro personagem vai aparecer. E sabe o que é interessante? Jesus vai colocar o personagem exatamente. Jesus é maravilhoso. Ele vai quebrar a religião aqui. Ele vai falar assim: vai descer um samaritano. Judeu odeia samaritano. Jesus vai pegar aquilo que a gente não faz e vai pegar alguém lá de fora para dizer: eles têm mais amor que vocês. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: está vendo esse centurião aqui? Eu nunca vi fé maior do que a dele. Em toda Israel eu não vi fé que nem a dele. Tem gente lá fora que tem muito mais fé e amor do que os dentro da casa. Para dar um tapa na nossa cara. Diga assim: Jesus gosta de dar tapa, irmão. Tapa na nossa cara. Aprende. Ele pode não ter a fé que você tem, mas ele tem a compaixão que eu preciso que ele tenha. Deus vai usar pessoas que você menos espera para te abençoar, para te ajudar. Deus vai usar quem você menos espera para bater na tua porta e dizer: eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Eu senti a tua dor, posso nem crer no seu Jesus, mas vamos fazer alguma coisa para curar isso aí. Eu vou até no culto com você, mas vamos lá, pelo amor de Deus, para de chorar. Deus vai quebrar o padrão da religiosidade, de achar que nós somos a última bolacha do pacote. Jesus vem e diz assim: há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão últimos. Você não é a última bolacha do pacote, não. Se você não quer fazer, Deus vai levantar alguém lá de fora para fazer. Deus, ninguém prega isso, né? É tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Eu leio a Bíblia Sagrada e olha, irmão, que eu fico meditando às vezes dias de algumas coisas que me deixa extasiado. Só que eu não vejo na Bíblia algo que me leva a entender que Deus permite eu fazer tudo o que eu quero. Eu não consigo ver, eu não consigo. Eu sou aprisionado às Escrituras e eu não consigo ver. Eu não sei de onde esses caras tiram tanta coisa. E eu fico orando, Deus abre o olho dele, ou me mostra, porque eu não consigo ver assim dessa forma. Eu olho para os personagens bíblicos e eu vejo homens e mulheres de Deus que trilharam caminhos de dificuldade em todo o tempo, e Deus os honrou. Eu nunca vi um profeta de Deus, irmão, buscar prosperidade, não. Bíblica, mentira. João Batista tinha tudo para ser rico, família rica, descendência rica. O homem foi viver no deserto comendo grilo, irmão. E mel, que homem estranho. Isaías fica nu 3 anos, aí nu para mostrar a vergonha da terra dos sírios. Olha que loucura, o homem vai andar nu por 3 anos. Você quer ser profeta, irmão? É uma raça de gente estranha. Deus vai falar você fazer coisas, irmão, que aos olhos dos homens será escândalo. Aleluia. Mas Deus vai derramar uma unção profética nessa geração.
Eu creio que o meu Deus está levantando os escolhidos, os eleitos que não vão ceder, os eleitos que não vão quebrar princípios, os eleitos que vão impactar ainda a sua região. Uma unção será derramada. Pastor, senti de orar pelo enfermo. Vai, irmão, ora por ele. Deus te deu o dom de cura, vai. Senti de orar pela irmã, pela casa do vizinho. Vai orar por ele, mas faz alguma coisa. Samaritano descendo. A Bíblia diz que ele não se distanciou, ele se aproximou. Existem pessoas que vão se aproximar. Pastor, é bando? Mentira, não é. É uma, duas, mas vai se aproximar de você. E tem exatamente o que você precisa. Sabe o que este homem fez? Para dar um tapa na sua cara. Ele desmontou do seu cavalo. Pegou o homem. Pegou azeite, que custava caro muito na época, e vinho. Ele se dispôs a compartilhar o que ele tinha com o próximo. Tem gente que não compartilha porque vai ficar pela mer. E ele compartilhou, ele jogou o azeite. E depois jogou o vinho. Vinho nos fala de alegria, nos fala de aliança. Ele compartilhou o que ele tinha com aquele homem. E ele carregou o homem e colocou em cima do seu cavalo. E ele mesmo foi andar a pé. Será que nós não precisamos mais desse sentimento? De às vezes ceder o que nós temos para que outra pessoa possa se levantar. Tem muita gente caído aí, irmão. Tem muita gente ferido, destruído. Mas talvez você seja o agente que vai ceder o que está na sua mão para levantar aquele que caiu. Não vai apenas olhar para ele e vai falar assim, vou só orar por você. Não, você vai ceder algo seu. A Bíblia diz que aquele homem colocou ele no cavalo. Para terminar, se coloca de pé no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tá difícil, pastor? Tá, eu sei. Existe um império demoníaco aí para esfriar o amor de muita gente. Você está no tempo do princípio das dores, amém? Quem não entendeu isso não é crente, não. Você está no tempo do princípio das dores. Você está no tempo que os irmãos vão se odiar, que o que vai crescer e proliferar é as ideias falsas, doutrinas demoníacas, doutrinas distorcidas. A primeira distorção não acontece na igreja. A primeira distorção acontece no Éden. Quando Satanás vem até Eva e fala assim, ô Eva, o que foi que ele disse? De tudo podei comer. Uma palavra liberada sobre Adão e Eva, sim ou não? Aí Satanás vem e fala o quê? O que foi que ele disse? Buscando uma brecha para distorcer o que Deus faz? É claro que não vai acontecer nada. Diga para o teu irmão, estamos vivendo aqui até hoje. Por causa do claro que não vai acontecer nada. Quando Eva pecou, tocou no fruto, Deus foi em Eva. Quando Eva deu para Adão, não é a mulher não, viu, irmão? A culpa não é dela não. Ela teve culpa no cartório, mas não é toda dela não. A mais é do homem. Quando ela foi em Adão, e Adão comeu, foi aí que abriram as escamas dos olhos deles. Porque a ordem foi para Adão. A responsabilidade é tua.
Eu dei para você, fiz ela, para ser a adjuntora, mas eu dei para você, a responsabilidade é sua. Adão. A Bíblia diz assim que esse homem, ele vai levar esse homem para uma hospedaria. A Bíblia descreve assim que ele cuidou dele, ou seja, ele tirou o tempo da vida dele para cuidar daquela pessoa. É momento da igreja tirar tempo, sair um pouco das séries de TV, sair um pouco do celular, dos grupos, e tirar tempo para se relacionar com o irmão, tete a tete. Como é que foi seu dia? Eu lembro que na minha época não tinha, já tinha desenvolvido o celular, só que não era esse negócio de WhatsApp, de um monte de coisa não. Eu ficava até as 10, 11 horas da noite conversando na rua, irmão. Eu olho hoje, eu falo, como é que conseguia fazer tanta conversa no meio da rua, irmão? Eu ficava o dia inteiro na rua, moleque, brincando, jogando bola, polícia, ladrão, e vai pra lá e vai pra cá, e eu venho até as 10 horas da noite. Hoje nós não conseguimos nos relacionar com os irmãos. Interpessoalmente, não conseguimos conversar. Porque a gente conversa um pouquinho e já abaixa a cabeça. Não é? É muito bom. Jesus, ele fala, amai o teu próximo como a ti mesmo. A conversa, existe muita pessoa extraordinária que você não conhece, irmão. Eu amo conhecer gente extraordinária. Eu não sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que ama conhecer pessoas, a mente das pessoas. Eu amo conhecer pessoas, tem pessoas lá fora que eu amo conhecer. Eu não negocio a minha fé, mas eu não deixo o conhecimento, porque o conhecimento foi Deus que deu, irmão. As pessoas só não entenderam ainda. Vai para a hospedaria. O bom samaritano vai falar assim, olha para o dono da hospedaria. Sabe o que eu acho interessante? Este homem, ele apagou. Ele não viu quem o ajudou. Não é assim? Às vezes nós caímos nesse erro. A pessoa está me ajudando o tempo todo, só que eu não enxergo. A pessoa está me dando um sinal que quer me ajudar e quer estar comigo, só que eu não enxergo. Mas ainda assim eu não deixo de fazer. Não deixe de fazer porque outras pessoas não te valorizam. Não deixe de ser quem você é porque outras pessoas não te valorizam. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Ele vai olhar para o dono da hospedaria e vai falar assim, olha, está aqui a noite dele, pago. Porém, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Só que só quem vai entender é quem é espiritual. Você consegue entender essa mensagem que eu preguei hoje? Ele vai dizer assim, o bom samaritano, se ele, quando ele acordar, se ele gastar alguma coisa a mais, se ele ficar em dívida, quando eu voltar, se ele tiver endividado, quando eu voltar, pode deixar na minha conta, pode deixar que eu pago, pode deixar que eu resolvo, porque aquele que ajuda, que lhe cura, que tapa as feridas, tem o direito de voltar e pagar. Aquele que ajudou, ele será recompensado com o quê? Ele será recompensado de ver aquele que estava caído, mas se levantou. Deus está dizendo, eu estou levantando pessoas essa noite. Eu estou levantando vidas essa noite. Não vai ficar caído, não.